dirigentes lojistas, CDL, Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp 99797-1077. Perdeu o programa? O povo tá animado aí, né? Que é isso, minha gente? É que acho que não vaza pro ouvinte, mas o pessoal da redação aqui da TV é o povo mais animado que eu já vi em todas as redações pelo Brasil afora, onde eu já trabalhei. Mas põe povo animado nisso. Se você perder o programa, saiba que você pode ouvir a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo com imagens aqui do estúdio no Facebook, em facebook.com/Santa Portal. A produção é dela, Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite, Roberto, bancada e ouvintes. Comentários de João Vilela, empresário da Design Gallery, diretor financeiro da CDL Santos Praia. Me deu uma máscara hoje, Elaine Brazão, para você também, e os ouvintes morrerem de inveja, com filtro de carbono, um tecido especial. A minha que eu comprei no Wix não chegou. Pois é. Eu comprei em março. Vai chegar quando Vai acabar a pandemia, Vai, eu não vou receber Não, o raio da máscara. mas no dia. Pelo amor de Deus, já vai sair a vacina, Maxwell Rodrigues. E não vai chegar a máscara. Comprei 70 máscaras. 70 filtros. E aquela máscara parrudona, que igual o Lewis Hamilton estava usando no último Grand Prix. Pô, uma baita de uma máscara. Mas cadê a máscara? E já apagou. Tá virou uma coisa engraçada esse negócio de máscara, né? Quando tem inúmeros modelos, né? Você já percebeu na rua, né? As pessoas são muito criativas, né? Tem umas feinhas também. Não, tem as feinhas também, mas como as pessoas gostam de fazer propaganda de marca, né? Eu fico olhando assim, máscara de marca é uma coisa engraçada, né? De grife, né? Eu não tinha me atentado a esse detalhe e tenho cada vez mais percebido isso. Fazer uma reivindicação, acho que foi dia do amigo, você falou da produção da Elaine, eu mandei mensagem, você falou que a mensagem ia ser lida aqui, eu mandei mensagem no WhatsApp pra Elaine, mandando um abraço para todos os amigos aqui da CDL. Eu li. Que é uma família, leu? Li. Então pronto. Aí, ó, tá vendo? É o que eu tava falando, uma reivindicação que é a melhor produção que existe de rádio, tá vendo? É da Elaine, por isso que eu tava falando que foi muito boa Ela fica a leitura envergonhada, da minha ela mensagem. não lê as mensagens. Exatamente. Não, porque é uma família, Roberto, eu faço parte desse projeto aqui da CDL desde o início e honestamente falando, é muito bom a gente ter e poder construir uma série de amigos que a gente construiu ao longo do tempo nesse projeto aqui capitaneado pelo Nicolau. Esse é o Maxwell Rodrigues, empresário, apresentador do programa Porto e Negócios na Santa Cecília TV. Hoje tem Porto Negócios, 10 da noite? Hoje, 10 da noite, uma entrevista especial com o Dr. Marcelo Teixeira. Opa! Juntamente com o Patrício Júnior, diretor da TIL, que é um diretor de investimentos mundial, com mais de 50 portos espalhados pelo mundo, onde eles juntos vão elaborar um documento falando da estabilidade jurídica no nosso país e o excesso de regulação. Olha aí, a relação porto-cidade que a gente tanto fala, né, Roberto? Sim. Trazendo a universidade, trazendo também o investidor internacional para que a gente possa contribuir para o desenvolvimento do setor portuário, que é tão importante para a nossa região. Presidente Marcelo Teixeira, que é nosso ouvinte habitual de todos os dias, ao qual eu cumprimento nesse exato momento, deve estar na audiência do programa. Um abraço, presidente. Nosso convidado de hoje é o Alexandre Cunha, empresário da Praia Grande. Boa noite, Alexandre, tudo bem com você? Boa noite, Roberto, boa noite, Elaine, os nossos amigos aqui, João Vilela, Maxwell, boa noite a todos os amigos e amigas que estão nos ouvindo. Ó, você é pré-candidato a prefeito de Praia Grande, é isso? Isso, eu sou pré-candidato lá na Praia Grande, já fui vereador, já fui vice-prefeito, já fui candidato em outras oportunidades e sou pré-candidato a prefeito lá. Você, por qual partido? Eu sou do Republicanos. Republicanos. Isso. Foi indicado pelo Mourão ou não? É uma candidatura própria? Não. O Mourão deve lançar lá um candidato do PSDB, um candidato ligado ao governo. Então vai perder. Porque todo na Praia Grande dizem que todo candidato do Mourão ganha. É verdade isso ou você veio para acabar com para cortar esse ciclo? Não, a gente vem para cortar esse ciclo. Já na campanha de 2008, foi talvez a eleição mais
disputada e discutida da história da nossa cidade. Uma história recente, Praia Grande tem uma história recente, tem 53 anos apenas. É jovem. Mas em 2008, o processo eleitoral foi para a justiça, tivemos sentenças cassando o prefeito naquela oportunidade, determinando posse imediata para nós, mas eles conseguiram lá uma liminar e acabaram ficando os 4 anos lá. Muito bem. Já a gente vai conversar mais com o Alexandre Cunha para saber, porque ele também trabalhou nesse governo Foi nesse governo ou no anterior? Eu fui vice-prefeito do Mourão de 2001 a 2008. Ah, tá. E hoje como é que tá a relação de vocês? Não uma relação formal, mas na política ele tem os pensamentos dele, nós o nosso, e de forma democrática a gente vai discutindo a cidade. Eu vou aproveitar para esclarecer uma coisa que eu acho que está incomodando um pouco o Nicolau, a mim não me incomoda nem um pouco, que é o episódio de um vídeo que está viralizando nas redes sociais, onde mostra o programa, a participação de 2 pré-candidatos à Prefeitura de Santos. O Rogério Santos, que é pelo PSDB, indicado do prefeito Paulo Alexandre, e o candidato Ivan Sartori, do PSD, que também é pré-candidato, e os 2 vieram ao programa. A gente franqueia a passagem dos pré-candidatos, quantos e quantos candidatos estão vindo participar aqui do programa. É um programa que tem um microfone democrático e, portanto, a gente permite que todos os políticos de todas as esferas venham aqui, conhecidos ou não, famosos ou não, e passem pelo programa para deixar sua mensagem. É sempre bom a gente ouvir o que pensa o pré-candidato. Acontece que nesse dia a faísca saiu, o pau quebrou, os 2 ficaram num bate-boca interminável, tanto é que eu por várias vezes chamei a atenção deles, porque o ouvinte não consegue ouvir quando 2 pessoas falam ao mesmo tempo, isso é impossível, e grito daqui, grito de lá, grito de lá, uma confusão. Quando o Nicolau virou para mim e falou assim, bom, então, já que não dá, não tem condição, vamos para os comerciais. E a gente entrou no intervalo comercial e nossa câmera fica gravando o tempo inteiro, isso é natural, e mostrou os 2 na sequência, no intervalo comercial, se cumprimentando, dando risada. E por que aconteceu isso? Porque eles são adversários políticos, eles não são inimigos. Não há nem por parte do Ivan Sartori, que até já emitiu uma nota esclarecendo, que eles são adversários políticos, Alexandre Cunha, não inimigos na vida pessoal, no dia a dia. E muito bem colocado, Roberto, porque essa disputa deve se dar no campo das ideias. Divergir ideias constrói a democracia. Quanto mais divergência de ideias, melhor é na convergência de soluções para a sociedade, né? Então, eu concordo que não existe nenhum problema em pensamentos diferentes, mas sempre, desde que sejam sempre respeitosos, né? E não ultrapassar os limites da boa convivência, enfim. Eu já vi o vídeo, dei muita risada. Olha, serve mais para divertir, mas o posicionamento dos 2 candidatos foi colocado de maneira livre e democrática aqui nesse programa. A imagem registrou o quê? Que são 2 seres humanos que vieram ao debate político. Na verdade, nem era a nossa intenção, acabou calhando de vir os 2. E, cara, eu só tenho a me divertir com esses vídeos, como eu me diverti no final de semana com tantos e tantos memes, com tantos e tantos vídeos que foram divulgados. Quero saber da previsão do tempo, Elaine Brazão. Tempo bom com sol continua nesse inverno esquisito. Inverno com cara de outono, primavera, qualquer coisa, menos inverno. Bom, mas o melhor é que a noite fica fria e dá vontade de tomar o quê? Aquela sopa gostosa do Fogo de Minas, da Paula Parames. Até acertei o nome dela, Paula Parames. É isso aí, Vai finalmente. ter promoção hoje. E olha só, amanhã vai dar sopa sim, viu? A previsão é de sol com algumas nuvens, mas sem chuva. Muito bom.
E temperaturas? Mínima de 18, máxima de 28. Então esfria um pouquinho. Tá vendo? Ó, madrugada fresquinha, boa para dormir e durante o dia 28. Lá fora agora tá calor. Eu vim para cá, eu vim de carro agora, tive que ligar o ar-condicionado, tava muito quente. Ligou aqui também. Aqui tá um pouquinho melhor. E no mercado financeiro? A Bovespa caiu 0,18% e encerrou a 104.233 pontos. E o dólar? O dólar caiu 2,44% e fechou a R$ 5,21. No CDL no ar, você fica sabendo que ambulantes querem a retomada imediata de atividades na orla de Praia Grande. Trabalhadores e representantes da categoria alegam que a limitação de trabalhar próximo de casa não resolve a situação deles. O motivo é simples, não tem freguesia para atender nos bairros onde moram. Baixada Santista intensifica a campanha de vacinação contra o sarampo. A vacina está sendo aplicada nas 9 cidades da região. Guarujá anuncia a construção de mais 660 moradias. As unidades fazem parte do complexo habitacional do projeto Enseada. Governo de São Paulo mantém volta às aulas em todo o estado. Plano de retomada gradual do ensino será mesmo em 8 de setembro. Anvisa autoriza a Pfizer a realizar ensaio clínico de vacina contra a Covid-19. Mais conhecida como o laboratório americano Pfizer, é a terceira autorização do tipo conhecida pela Anvisa para testes de eficácia das vacinas em humanos no Brasil. Estado de São Paulo registra 383 mortes por coronavírus em 24 horas e total ultrapassa 20 mil desde o início da pandemia. Aumento de 24% nas mortes por coronavírus no interior na última semana levou o estado a bater recorde semanal de óbitos pela doença. Fundador da Qualicorp é preso em operação da Polícia Federal que investiga suposto caixa 2 de Serra na campanha de 2014. Investigações apontam que o senador recebeu 5 milhões de reais em doações não contabilizadas. Serra diz que lamenta a espetacularização da investigação e desconhece as acusações. Dono da Amazon aumenta sua fortuna em 13 bilhões de dólares em um dia. Fortuna de Jeff Bezos passa do equivalente a R$1 trilhão. E tem muito mais. Nesta terça-feira, 21 de julho de 2020, o Jornal CDL já começou. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Alexandre Cunha, na sua cidade de Praia Grande, ambulantes realizam manifestação para a retomada de atividades na orla da praia. O ato foi em frente à prefeitura. O presidente da Associação de Trabalhadores da Orla da Praia, a TOP, Fernando Moraes, disse que o decreto que regulamenta as atividades dos ambulantes durante a pandemia desfavoreceu os comerciantes, sobretudo os que vivem em regiões periféricas do município. Não dá para vender na porta de casa e, além disso, alegam ter dívidas por causa da obrigatoriedade da padronização dos carrinhos. Você tem acompanhado esse caso, Alexandre? Sim, a gente acompanha lá de perto. Recentemente, por força de uma ação judicial, o governo local derrubou todos os quiosques e na sequência também criou a obrigatoriedade de uma padronização dos carrinhos, né? Dos ambulantes padronizar os seus carrinhos, e com isso gerou uma despesa extra para esses comerciantes, para esses pequenos comerciantes. E também na sequência vem essa questão da pandemia, fecha-se a praia. Eles estão lá há mais de 3 meses sem conseguir trabalhar. Agora, recentemente, a questão de 15 dias, o governo soltou um decreto autorizando que esses comerciantes pudessem colocar os seus carrinhos num raio de 300 metros das suas residências, mas a grande maioria dessas pessoas moram na periferia da cidade. E o local, então, que eles estão autorizados a trabalhar, não vale a pena nem eles comprarem mercadorias. Não tem movimento. Não tem movimentação. Na rua do sujeito não tem movimento, ele quer ir para a praia. Onde em alguns locais até conseguem perto, mas também o próprio decreto proíbe que chegue perto de equipamentos públicos, onde teria um pouco mais de pessoas. Sim. E essas pessoas, com as dificuldades financeiras que estão enfrentando, que sustentam suas famílias com isso, que geram empregos, né? Nós estamos aqui num programa do CDL, nós sabemos que o micro e o pequeno empresário são os maiores geradores de oportunidades de emprego no nosso país. Eles precisam
eles precisam de alguma forma poder trabalhar. E aí assistindo já 2 finais de semana, com muito sol, com muita gente na cidade, eles estão pressionando lá, e hoje fizeram uma manifestação na porta da prefeitura, pressionando para poder ter a liberação. Mas o chefe do executivo já informou que não vai autorizar a reabertura das praias. Praia Grande é a única praia que não está liberada, né? A única prática que é possível é o surf das 5 da manhã às 8 da manhã e nem caminhar na praia, nada. Mas esse final de semana, o que assistimos na cidade foi um grande número de pessoas, até por conta do clima, né? Passeando e ficando na praia, porque as pessoas estão querendo sair de casa, estão loucas para poder saírem de casa. Agoniadas, né? Já, e né? Praia Grande é uma cidade que tem um número muito grande de imóveis de veraneio. Nós temos metade dos imóveis da cidade são imóveis de veraneio. A preocupação que o governo demonstra é que com a liberação da praia, que é o principal atrativo turístico da cidade, com a liberação as pessoas vão se sentir, né, atraídas por descer, por vir ocupar esses imóveis, e aí a gente recebeu um número muito grande de pessoas e aí sim criar um problema, um risco de uma contaminação maior. Ô João Vilela, eu acho que faltou bom senso aí, aliás está faltando bom senso em muitas medidas de prevenção da Covid-19, porque é inexplicável. O camarada tem um carrinho, ele é ambulante, ele só pode a X metros da casa dele, dentro do bairro dele, que não tem frequência de pessoas, não tem a clientela que ele precisa, que ele estava acostumado antes na orla da praia. O outro ponto é que há 2 anos atrás foram abaixo todos os quiosques da orla da praia. E não houve reposição imediata. Até hoje ainda está se discutindo uma licitação para construção de novos quiosques, onde a pessoa que participar da concorrência vai ter que construir o quiosque. É um quiosque de primeiro mundo, muito bacana, mas que a gente já sabe que essa licitação também não vai ser para qualquer um, porque o cara tem que ter bala na agulha para construir esse quiosque que está no projeto, que é algo mais audacioso. Elogia-se pela audácia, pela ousadia. Mas 2 anos sem os quiosques na praia, os turistas, os frequentadores de praia, muito acostumados em frequentar esses quiosques, tomar sua cervejinha, comer seu peixinho, e foi abaixo em 2008 e até agora nada. E a situação dos ambulantes desse jeito que está, eles não conseguem sobreviver porque não conseguem vender. É aquela velha história, né? Os menores sempre acabam prejudicados, os mais fracos sempre acabam prejudicados. Veja, abriu o shopping na Praia Grande, e o ambulante que está ao ar livre ali, ele não pode comercializar, ou tem que ser a 300 metros da casa dele. Qual a diferença de 300 metros da casa dele ou num lugar um pouco melhor para ele? É como falar, não vá. O cara mora numa comunidade, quem vai fazer 300 metros na comunidade dele? 300 metros são 3 quadras, quer dizer, não tem o menor sentido isso. Então nós temos que tomar um cuidado, porque as pessoas acabam tendo ideias. Eu entendo a questão do prefeito, da prefeitura, em relação a, olha, tô com medo que a praia encha demais, venha muito turismo, nós vivemos turismo, mas são mais de 120 dias. O que o cara fala pro filho dele que precisa comprar comida? O que ele faz com as dívidas dele? O que ele faz com as contas dele? Porque ninguém dá uma alternativa também. Então a questão é essa, quer dizer, os grandes estão podendo funcionar. Desde o início, ônibus lotado pode em toda a cidade do litoral. Isso pode. Reduziram frota e tá com o ônibus lotado. Isso não tem problema. Construção civil pode. Se for obra pública, então pode mais ainda. Aí não tem problema nenhum, aí não pega Covid. Quando é o cara que tem que se manter, ninguém liga pro cara. E quando é comerciante, é pior ainda. Comerciante bandido é sinônimo aqui no Brasil, né? Parece que as autoridades sempre colocam que o comerciante é bandido. A gente sempre escuta isso. É sempre o cara que é pior, mas é o cara que está gerando emprego, o cara que está mantendo as coisas funcionando. E aí não dá para entender, porque você já abriu tudo, praticamente. São mais de 120 dias, Roberto. Como é que uma pessoa se mantém por 120 dias sem renda? Ou então dá uma renda para o cara, ou uma alternativa para o cara. Essa alternativa de colocar 300 metros da casa dele é completamente impraticável.
É o que você acabou de colocar. Os caras normalmente moram na periferia. Então não tem o menor sentido as coisas. Agora, as outras cidades já abriram. Na praia. Dá confusão? Dá. Teve problema em Santos? Teve. Mas já minimizaram. Olha, uma minoria fez errado? Fez. Agora, sempre vai ter alguém fazendo alguma coisa errada. Inclusive algumas autoridades que a gente viu para bem. Não precisa nem discutir isso de novo. Mas, veja, vai ter cabeça dura em todo tipo. E aí, para segurar, é que é duro. Agora, não adianta também. São 120 dias. Onde está uma solução para essas pessoas? Ou então, tem que dar uma forma ou alguma fórmula para que as pessoas possam ter renda. De alguma forma. E o grande diferencial que nós vamos ter agora, e o Alexandre está aqui também, vai ter essa dificuldade, e todo mundo, quem entrar em qualquer cidade, é geração de renda. Esse vai ser o grande desafio daqui para frente. Se a gente tiver uma vacina, ótimo, tiver uma série de coisas, ótimo, mas nós vamos ter que pensar em geração de renda, porque senão vai virar um caos social absurdo. Estima-se que 50% dos serviços vão fechar. Quase 40 e poucos por cento, quase 50%. Do comércio, 35%. É uma coisa absurda. Então, geração de renda vai ser o grande desafio de todo mundo. Bom, participam com a gente aqui do programa, na live no Santa Portal, o Luciano Abílio, boa noite a todos e a todas. A Ana Lúcia Teixeira tá dando boa noite aqui pra gente, o Ronaldo Rodrigues, o Diego Fernando Neves. A Ana Lúcia diz assim, sou fã da Santa Cecília FM e diz que é minha fã. Que é isso, Ana Lúcia? Comecei meu dia rindo muito com ele, diz ela aqui. O Diego Fernando, PSDB já era, dessa vez vai dar republicano do Partido 10. Deve ser amigo do Alexandre Cunha. Eles ficam mandando essas mensagenzinhas para ele. O Ronaldo Rodrigues também, para frente Alexandre Cunha. O Luciano Abílio gostaria de saber do candidato a prefeito da Praia Grande, Alexandre Cunha, se ele, a exemplo da candidata Janaína Balares, ele também já foi do PT. Mas segura aí um pouco, que você já vai responder essa pergunta. 6h22, vou falar agora de uma notícia de rico para outro rico que está nesta bancada. Para ti, João. Maxwell Rodrigues. Pro João, já não é pro João. É para elite. João, é para elite. Isso aqui é para elite. Dono da Amazon aumenta sua fortuna em 13 bilhões de dólares em apenas um dia, Elaine Brazão. Fortuna de Jeff Bezos. É Bezos, né? Como Bezos. Passa do equivalente a R$1 trilhão. Ó, R$1 trilhão. O empresário alcançou na última segunda-feira essa fortuna, segundo a Bloomberg. Se fosse uma economia comparada a números de PIB de países em 2019, Bezos estaria entre os 60 mais ricos, segundo os dados do Banco Mundial, à frente de Hungria, Ucrânia, Croácia, Equador, Marrocos, Angola e República Dominicana. Ô, meu caro Maxwell Rodrigues, a força da Amazon é exatamente o e-commerce, é vender produtos que você não tem no seu estoque era e fazer a pergunta dinheiro. que eu ia te fazer. Olha que coisa impressionante, né? Uma reflexão que fica para todos nós, até porque eu acho que esse é o grande aprendizado pós-pandemia, né? A intermediação, ela tá por se findar, né? Quem trabalha com intermediação, a gente está falando aí de emprego, geração de renda, mas esse mundo moderno, ele vai de alguma forma extinguir muito o intermediador. O intermediador vai deixar de existir. Você vai ter que ter capital intelectual para que você possa desenvolver as suas atividades, ou você necessariamente vai ter que estar inserido dentro de um cenário tecnológico, como é a questão da Amazon. A gente olha a Amazon, né? A Amazon não vende nada. Na verdade, ele é uma empresa que vai lá, pega um produto de um, leva para outro com uma plataforma extremamente bem estruturada e bem desenvolvida, ou seja, inserido diretamente dentro de um cenário tecnológico. E isso é o que evidentemente está fazendo a grande transformação no mundo. Antigamente nós éramos habituados a alugar filme, né? A gente não aluga mais filme, né? A gente tem a Netflix. Então a Netflix, ela foi de alguma forma e acabou com a Blockbuster, né? Então a gente tem inúmeros exemplos no mercado que fizeram com que grandes corporações deixassem de existir. A grande preocupação que existe nesse propósito todo é essa concentração de renda, é a monopolização, né? É a falta da possibilidade da
concorrência, onde você possa abrir ou possa surgir novas empresas dentro de ambientes como este, porque você tem a detenção tecnológica ali, muitas vezes você tem a monopolização deste segmento, é o que preocupa e preocupa bastante. Haja vista que a Amazon não está inserida em todos os países do mundo, né? Ela está em alguns países do mundo, mas ela não está inserida em todos os países do mundo. Existem países que ainda têm uma série de restrições, principalmente para envio de mercadorias, dependendo de como ela é e de que origem que ela vem, para que você possa transicionar. No Brasil, a gente ainda está engateando muito com a Amazon, né? Se a gente comparar ela com a Amazon dos Estados Unidos, não dá nem para comparar o volume de oferta que existe nos Estados Unidos para com o Brasil. Talvez a gente possa aprofundar muito mais ou até propriamente abrir possibilidade de concorrência para plataformas como essa. Mas tá chegando, hein? Tá chegando no Brasil, tá chegando com força. Não, ela tá aqui, ela tá aqui. Mas eu digo, quando eu digo tá chegando, é que ainda não tem a força de outras bandeiras do e-commerce que a gente já conhece e tá mais acostumado. Sem dúvida. São segundos agora para estar, né? Tá na velocidade da Fórmula 1. Eu vejo o seguinte... Dicas CDL no ar. Empreender. Com a participação do diretor de marketing do Sebrae, César Ossamo. Muito boa noite, Roberto César, tudo bem? Pois é, o nosso mundo nunca foi tão digital como é hoje e muitas coisas previstas para o futuro tiveram que ser antecipadas para o agora, como por exemplo as vendas digitais. Algumas das dicas que eu gostaria de contribuir aí com os ouvintes: defina quem é o seu público, entenda o que ele está precisando nesse momento, avalie se seu produto atende essas necessidades e, se preciso, corrija ou crie, sejam produtos ou serviços. Comunique isso aos seus clientes e use as redes sociais. Para ter um resultado ainda melhor, impulsione suas publicações. Faça com que seja extremamente fácil comprar de você. E, por fim, preste um excelente atendimento. Para você que quer saber um pouco mais sobre isso, aproveite a semana que está acontecendo Digital na Prática, promovida pelo Sebrae. Começou o dia 20 e vai até o dia 23 de julho. As inscrições podem ser feitas pelo site bit.ly/Sebrae Digital na Prática. Eu vou repetir, bit.ly/Sebrae Digital na Prática. Tudo junto e sem acento. Para quem quer um atendimento direto e imediato, também tem o nosso 0800, que é o 0800 570 0800. É o telefone do Sebrae, 0800 570 0800. Para quem prefere a comodidade do WhatsApp, também tem. É o número 13 99103 6256. 13 99103 6256. Um grande abraço, Roberto, a todos da bancada e especialmente aos ouvintes da CDL no ar. Boa noite. Boa noite, César. Grande coluna, grande boletim do Sebrae marcando presença aqui no CDL no ar. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Ô, João Vilela, te cortei, entrou o boletim, mas pode falar, João. Não, eu ia só complementar o que o Marcos colocou perfeitamente. É que o Bizos, ele tem uma história de saber fazer essa parte toda. Aliás, quem quiser dar uma olhada no YouTube, por exemplo, ele coloca lá os 60 Minutes, 60 minutos, 1999, Amazon Bizos, tem uma reportagem interessante de 1999, ele lá no escritório com o cachorro se coçando ali, numa mesa com a perna da mesa remendada, ele com um carrinho antigo, com uma casinha simplesinha, e ele já era bilionário, ele já tinha uma fortuna absurda. Mas ele tem uma referência, ele estava em Seattle, num escritório super simples, mas o ponto dele é importante, ele tem toda a estrutura da logística, da distribuição, ele tem toda a estrutura do banco, ele é um banco, e financia, e conjuga, e consegue ter o sistema todo. Então, ele é completo nesse ponto, e ele já era em 99 um precursor disso. Mas tem vendendo que entender, livros, assim, vendendo o CD. mecanismo americano permitiu Claro, para que ele se tornasse um empreendedor como esse. Por exemplo, no Brasil a gente fala muito de Seria startup, dificílimo né? no Brasil. Então,
a gente tem uma dificuldade muito grande do investidor anjo, né? A captação de recurso... Mas tem investidor demônio, é que são muito os governos, normalmente. Também tem, não vou discutir, né? Que aí ele vai lá e quer canibalizar, evidente, o negócio. Então, no Brasil é muito difícil, você tem grandes promessas, né? Que necessariamente possam desenvolver grandes plataformas, mas o acesso ao crédito é muito difícil. Não é só o crédito, né? Marcos. A burocracia que você tem dentro do nosso país... estados, o que você tem de substituição tributária, normas absurdas. Não, é insano. É insana, que você não tem. A liberdade econômica no Brasil, Marcos, eu sempre coloco o seguinte: liberdade econômica do Brasil é a maior vergonha que nós temos. Mas você não acha que o Covid não provocou um pacto federativo, de alguma maneira? Não, fazendo essa descentralização da federação? Não, só nessas porque questões. deu autonomia para os estados e para os municípios de alguma forma, de alguma maneira. Mas não melhorou em nada a questão tributária. Não melhorou em nada a questão do ponto. Veja, como é que você traz um americano, você já deve ter feito isso já? Sim. E fala assim, monta uma empresa aqui no Brasil e veja a dificuldade que você tem. Na cidade de Santos é pior ainda, porque aqui é um absurdo, a burocracia é absurda. Mas o ponto que eu coloco é o seguinte: nós estamos no número 150, para ser mais preciso, 144 da liberdade econômica dos países. Os Estados Unidos é o 14º. Ainda está longe de Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Suécia, Suíça. Mas o Brasil, ele está mais próximo dos piores do que dos melhores. Está no número quase 150. Pega um exemplo prático que a gente tem dessa realidade hoje. Econômica? Coreia do Norte, Venezuela, Cuba. É isso que nós queremos. Esse é o diferencial. Liberdade econômica, Marcos. Você sabe. Mas sem dúvida, pega o exemplo clássico do que a gente está vivenciando hoje e, francamente falando, eu não vejo a mídia falar disso. Fica a minha reivindicação. Até porque nós estamos aqui na Câmara de Dirigentes Lojistas, né? A dificuldade de acesso ao Pronamp, né? Então, assim, francamente falando, não dá para entender a posição do governo federal dar o dinheiro para o banco privado, para que o banco privado empreste, né, para micro e pequenas empresas em dificuldade. Vamos lá. O banco privado já não empresta para quem precisa. Ele só empresta para quem não precisa. Como diz o Nicolau, ele só empresta o guarda-chuva quando não está chovendo. Sem dúvida. Né? E aí você Se continua... você tiver sem dinheiro você vai ficar. Você vai ficar, né? Então, assim, as empresas não estão tendo acesso. E nós vamos começar a sentir absolutamente o reflexo disso tudo nos meses de agosto e nos meses de setembro, porque as empresas não conseguem mais se manter. E o acesso ao Pronamp, francamente falando, é impossível, né? Quem conseguiu é aquelas empresas que não precisavam e pegaram dinheiro porque era um dinheiro barato. Né? O dinheiro era barato, então valia a pena pegar. Então, a gente precisa rever isso, né? A gente precisa ter o amparo. Se o governo, de alguma maneira, mandou fechar, tem que subsidiar, João. Não importa como seja, tem de subsidiar. Eu vi muitos empresários, amigos meus, que receberam a carta da Receita Federal e os caras falando assim, cara, eu acho que vai, eu acho que, né, eu tô vendo uma luz no fim do túnel. E se decepcionaram, porque a regra para você poder ter acesso, quer dizer, você não pode ter restrição. Ou seja, você está 3 meses sem faturamento. Quem depende de fluxo de caixa, o primeiro mês já teve problema. Tem que estar pago o INSS, tem que estar todo pago. Não, imposto eu acho que tem que estar pago. Eu acho que pelo menos tem que ter o recurso para estar com o imposto pago. Tem que ter suspenso. Se você vai pegar, dessa época mas assim, da pandemia, restrição não. Porque assim, a pessoa já estava com um problema. Né? Então, assim, já vem com um problema de fluxo de caixa. Então, eu acho que isso não... O micro e pequeno empresário não tem capacidade de poupança para aguentar esse tempo todo. Não tem, é um absurdo. Essa proposta, no meu entendimento, do governo federal, é uma insanidade do Pronamp, não dando acesso às empresas que precisam desse capital. Bom, eu comecei o programa hoje falando que o friozinho da noite é apropriado para a gente tomar uma sopa, e tem festival de sopas todos os dias, do meio-dia até às 6 da tarde, no Fogo de Minas. O cardápio de amanhã, quarta-feira, canja, caldo verde e creme de mandioquinha. Que delícia! O valor, R$ 18,50. É uma sopa que vem no potinho de 500 ml. R$ 18,50 cada, e você pode levar para casa. A partir de 4 unidades, tem 10% de desconto. Faça a sua encomenda também através do delivery. O Fogo de Minas fica no Shopping Pátio Iporanga. 6h34, já tem a pergunta para o Alexandre Cunha. Que história é essa? O povo quer saber se ele era do PT, se não era do PT. E
também de uma candidata que parece que será a candidata indicada pelo prefeito Alberto Mourão, se eu não estou enganado, a Janaína Balares. Essa vai ser a candidata indicada? Só diz sim ou não, só para a gente fazer um suspense. Não. Não. Então vamos para o intervalo. Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. E agora, a pergunta de 2,5 milhões de reais. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi, concorra a prêmios de R$5 mil toda semana, a 500 mil em outubro e ao grande prêmio de 1 milhão em dezembro. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Estamos de volta. Olha, a gente está falando muito de Praia Grande nesse programa hoje porque tem aqui um representante, um pré-candidato de Praia Grande. Mas lá na Praia Grande tem uma hamburgueria que é top, é 10. É a Hans Burger, o burger que é heavy metal com promoção do sanduíche a R$ 9,90, o sanduíche Rush. O que tem no Rush? É o hambúrguer de carnes nobres, não é aquela coisa processada, aquela coisa horrorosa, é carne ali de verdade. Alface, queijo, presunto, batata palha, cebola roxa e molho especial. E ainda tem uma porção de fritas, R$ 9,90, é o Rush. 99707-8758 é o telefone para você pedir pelo delivery. Eles já estão funcionando desde as 6 horas da tarde, vai até 1 da manhã. 99707-8758. O sanduíche, que é o hamburgão, o Rush, R$ 9,90, especialíssimo. Eu já experimentei, é uma delícia. Elaine Brazão, tem WhatsApp? Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM. 99797-1077. CDL no ar. Manda, Elaine. Tem sim, o César Taxista já falou que tá chegando agora, já tá escutando a gente. Que bom. Tem também uma pergunta, deixa eu só conferir o nome dele, Antônio Luiz de Souza. Ele fala: boa noite a todos. Minha pergunta ao Alexandre Cunha. Recentemente, a CDL Praia Grande protocolou ofício à Prefeitura da cidade solicitando isenção do pagamento do alvará de funcionamento proporcional ao tempo que o comerciante ficou sem funcionar e prorrogação do IPTU comercial. Qual a opinião do conterrâneo sobre essa situação? Vou mandar um abraço para o Antônio Luiz de Souza, que é presidente da CDL Praia Grande. É o amigo Jarrão. Ah, é? Boa noite, Antônio. Eu já me pronunciei em outras oportunidades. Sou sim a favor da não cobrança proporcional, né? Nesses períodos em que esses estabelecimentos ficaram fechados, na questão do IPTU, também a não cobrança das taxas, do alvará de funcionamento, também em relação aos ambulantes, porque até hoje eles estão lá, estão pagando as taxas de licença,
realmente o governo deveria, neste momento, se não consegue financiar, até porque esse financiamento deveria vir do governo federal, do governo estadual, mas o governo municipal poderia sim abrir mão dessas cobranças em relação aos comércios que foram obrigados a estarem fechados, proibidos de estarem trabalhando. Então, sou solidário sim a essa reivindicação. Olha, o Luciano Abílio gostaria de perguntar ao candidato a prefeito da Praia Grande, Alexandre Cunha, se ele é exemplo da candidata Janaína Balares, também já foi do PT. Todos os meus mandatos, eu fui 2 vezes vereador, 2 vezes vice-prefeito, todos eles pelo PMDB. Disputei a Assembleia Legislativa em 2010, também pelo PMDB, e na véspera da eleição de 2012, quando iria disputar a eleição para a prefeitura, com o falecimento do Quércia, o Mourão, com muita ligação, muita proximidade com Michel Temer, eu não poderia, infelizmente os partidos nesse país, eles têm dono. E aí eu não poderia ficar no PMDB, eu perderia, eu não conseguiria ter a legenda no PMDB. E aí se hoje existe uma polarização de direita e esquerda, naquela oportunidade tinha uma polarização, que era PSDB e PT. Então o Mourão dentro do PSDB, com muita proximidade com o PMDB, eu fui obrigado a deixar o PMDB, e o único partido que ele não tomaria de mim, o único partido que não teria uma intervenção lá na cidade seria o PT, e eu fui para o PT sim, fui filiado ao PT, disputei a eleição para o PT, uma eleição que foi muito difícil para mim, justamente por isso, porque dentro do PT eu nunca fui visto como petista e fora dele eu era apontado como. Olha, eu não sei, eu estava lendo essa mensagem do Luciano Abílio, eu fiquei pensando aqui, qual o problema em ser candidato pela legenda do Partido dos Trabalhadores? Qual o problema? Para mim acabou, como eu falei, para mim acabou sendo um problema porque eu não tinha história dentro do partido, e como é um partido que é um partido de militância, então dentro do partido eu não era visto como um petista e fora dele eu era apontado como, então para mim acabou sendo um problema, mas eu também não vejo nenhum problema, tenho amigos dentro de todos os partidos, é um partido como outros tantos, né? A gente está vivendo um momento em que o PSDB está sendo duramente atingido com investigações do senador José Serra e também do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Problemas todos os partidos têm. Qual não, né? Qual não? E tem participação do nosso ouvinte no WhatsApp. Tem sim, é um áudio, vamos lá? Vamos lá. Boa noite, meus amigos do CDL no ar, Roberto César, Elaine Brazão. Estou aqui no final da Imigrantes, indo para Santos, escutando o CDL no ar com o Maxwell Rodrigues e o Alexandre Cunha. Um abraço a todos vocês. É o André Ursini, que é empresário em São Paulo. Ele é CEO da Icipar, grande amigo, tem um projeto muito audacioso, não para a cidade, mas para o estado de São Paulo. Do Brasil, que é o Complexo Empresarial Andaraguá. Nós torcemos muito para que esse projeto consiga realmente tomar forma lá na nossa cidade. Já iniciou obras lá, já iniciou alguns trabalhos lá dentro. Eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico do município no primeiro mandato de vice-prefeito, e as primeiras reuniões no DAC fui eu e o Coronel Adamastor, uma pessoa que trabalhava conosco, que nós fizemos. Depois mudou, o projeto foi para o gabinete do prefeito, o André entrou, enfim, e tomou essa proporção aí. Mas um abração aí pro André, e estamos na torcida para que realmente o Complexo Empresarial Andaraguá seja uma alavanca econômica para toda a região, para o estado de São Paulo. Vou pedir uma resposta breve, porque eu quero ouvir a opinião do João Vilela também.
Quem é o candidato do prefeito Alberto Mourão e por que ele está fazendo tanto suspense e até agora não divulgou esse nome? Parece que é uma mulher que vai ser, eu até confundi com, me perdoem os ouvintes se eu me confundi, porque eu vi o nome da Janaína, pensei que fosse ela, não é ela. Que mulher é essa que está sendo pretendida para ser pré-candidata a prefeita? Roberto, eu não sei quem é o candidato dele. Existe lá muita especulação na cidade em torno do candidato que ele vai apoiar ou não. Tem pessoas que dizem ter o apoio dele, mas da boca dele ninguém, não foi falado não. Então, ainda não divulgou. Não divulgou e se ele tiver juízo até e gostar realmente da cidade, eu acho até que ele vai votar em nós. O quê? Por essa você não esperava. O Sandro Luiz Cabral Jesus, Praia Grande é terra de coronel. O prefeito não ouve ninguém, as medidas certas ou erradas vão ao encontro apenas do que ele pensa, João Vilela. É assim mesmo, a personalidade do prefeito Alberto Mourão é forte. Não é só na Praia Grande, né? Isso vai levar em conta que em qualquer cidade aqui da Baixada, ou até a maioria do país, a gente sabe do coronelismo que existe. Eu não sei se a Praia Grande tem coronelismo, eu não sei se dizer isso, Roberto. Mas o Brasil tem uma força muito grande de alguns grupos se manterem no poder. E eu acho que independente do bom trabalho que o Mourão possa ter feito na Praia Grande, e eu acredito que fez um desenvolvimento muito grande, Praia Grande cresceu muito, então tem um ponto a ser elogiado, sem dúvida nenhuma. Nós temos que ter alternância de poder, independente da questão da pessoa que seja, tem que ter alternância de poder, faz parte da democracia. Nós estamos no governo do estado também há muitos anos, quase 30 anos, com o PSDB. Nós estamos com uma série de coisas que isso não é bom. Nós temos que ter alternância, por mais que alguns gostem, alguns não gostam, tem que ter alternância. A gente sabe que tem alguns coronéis em várias cidades da nossa região, que a gente conhece pelo nome, e fala, olha, a cidade é de fulano, a região é de ciclano, ali fica fulano que manda. E assim ficam famílias e castas durante muito tempo. E aí o poder pelo poder faz muito mal para a sociedade. Às vezes até com bons administradores, que é o caso do Mourão. Ele é um ótimo administrador, a gente não tem dúvida que a cidade cresceu muito na mão dele. Agora, mesmo assim, nós temos que ter alternância de poder. É o grande diferencial da democracia. Mesmo que o cara seja bom administrador, tem que ter alternância. Isso aí é a base de qualquer democracia. Temporada de cruzeiros é mantida e tem início programado para novembro. Os transatlânticos vão cruzar os mares e atracar em Santos. Já estão confirmados os navios MSC Civil, o Música, o Preciosa e Costa Fascinosa. A MSC informou que um novo protocolo abrangente de saúde e segurança está sendo desenvolvido em colaboração com autoridades de saúde e com o suporte de uma equipe de especialistas médicos externos. Após a temporada brasileira, os navios devem seguir os itinerários de verão do Hemisfério Norte de 2021 a partir de março, com toda a frota da MSC Cruzeiros em operação, incluindo 2 navios que ainda estão em construção, Maxwell Rodrigues. Roberto, que bom, né? Que bom que se confirmou a temporada. Otimistas, hein? Para 2021. Eu acredito, francamente, novembro. João. Será que vai acabar a Covid em novembro? Eu acho que a gente possa, talvez não acabar, mas talvez achar a vacina, né? Eu acho que possa ser um bom caminho a se perseguir, a se buscar. Eu acho que a gente também vive num momento, não só no nosso país, eu acho que do mundo também, um pouco de forma generalizada, dessa polarização, né? Desse pessimismo, né? Desvairado que a gente tem em absolutamente tudo. Então eu acho que a gente tem que olhar com bons olhos também. É uma boa notícia? É uma boa notícia. Talvez a gente consiga operar, né, essa temporada de cruzeiros aqui na nossa região. O Concais é um terminal de primeiro mundo, né? A gente conhece a operação do terminal e sabe que é um terminal de primeiro mundo e tem total capacidade de fazer todo o processo e de recomendação, principalmente dos principais órgãos de higienização, de saúde ou o que quer que seja. Então eu acho que a gente tem que pensar
com otimismo. Eu acho que a gente tem que olhar pelo lado do negócio também, a gente tem que pensar pelo lado da economia. Evidentemente que tem que se olhar a ciência da saúde, óbvio, a gente tem que olhar a ciência da saúde, mas as pessoas estão começando a ficar doentes da cabeça, né? As pessoas estão começando a ficar doentes da cabeça, então a gente precisa olhar para isso também. Então a gente tem que sair com responsabilidade. Eu vejo muita mídia, né, principalmente a grande mídia, batendo, né, de que as pessoas não usam máscara, que não é assim, as coisas não estão funcionando dessa forma. Eu tenho saído, porque eu tenho que sair por obrigação, eu tenho que trabalhar, a gente tem que cumprir os nossos compromissos. O Santista, ele é organizado, ele segue as regras. É um percentual muito pequeno da população que não cumpre as regras, né? Que não acabam acatando tudo aquilo que o município determina, né? Que são aquelas pessoas que estão fazendo anarquia. A gente tem acompanhado isso. Então, assim, vamos olhar com um pouquinho mais de otimismo, vamos olhar, a minha avó dizia isso, né? O universo conspira a favor. Então vamos olhar coisas novas, coisas boas. E essa é uma notícia boa. Trazer a temporada de cruzeiro, a confirmação economicamente para a nossa região é importante. A gente vai ter o derretimento do emprego. Essas empresas de cruzeiro podem contratar, Roberto, uma série de pessoas da nossa região para trabalhar nessa temporada. Então, olha só, está evoluindo, a gente está pensando, a gente está olhando para um futuro próximo, né? Ao invés da gente continuar vivendo a pandemia já está aí, a gente não precisa viver a pandemia, a gente tem que conviver com a pandemia. Eu acho que essa é a grande diferença. A gente tem que aprender a conviver com a pandemia. Muito bom. É confiança, né? A MSC é uma operadora que já confirmou para novembro, está bastante confiante, mas já alerta que todos os protocolos de sanitização dos navios, todos os cuidados serão tomados e exigidos também dos frequentadores que vão viajar. E o João Vilela me olha com aquela cara assim de que será? Eu sinceramente, Roberto, torço muito, claro, mas eu não consigo ver. Quero mais uma aposta. Pode, Roberto? Roberto, vou reivindicar mais uma aposta. Pode? Mais uma aposta. Já ganhei uma. Eu não comi a primeira. O João está dizendo que a gente vai ter problema lá no final do ano com os cruzeiros. Eu acho que não. Acho que não. Vai distorcer, né, Maxwell? Depois a gente vai dizer. Nem falei ainda, ele já quer. O Alexandre não sabe que eu já ganhei uma aposta do João. Não ganhou, não, senhor. Olha, eu tenho gravado. Ele é pessimista? Não. E depois aumentou. Quero o meu churrasco. Então, eles querem o Roberto faz a mediação. O Roberto faz a mediação. 3 meses oferecendo ir lá pro Tertúlio, eles não querem ir. Olha, a aposta foi o seguinte: não, o dólar vai subir mais ainda. Maxwell Rodrigues. Abaixou. E aí o João Vilela, não, dólar vai cair. Exatamente. O dólar não para de subir. Isso foi 29 de novembro do ano passado. Olha, eu já tô sentindo. Em dezembro caiu. O gosto da picanha, maminha, peixe uruguaio. Cumpim. Cumpim bem feito. A Elaine deu a notícia agora que baixou 2%. Não, mas Alexandre, na nossa discussão, se não me falha a memória, o dólar estava em 3,8. Era isso? Então já. Não, olha caiu. Olha só como eu ganhei disparadamente. Na época eu ganhei. Ele está esperando chegar em quanto? Então, 100 reais? Então, ele vai dizer assim, o dólar... Nunca mais vai subir. A cada 100 reais é um dólar. Ele vai dizer... Pode incluir a costela, o bife de chouriço. Eu tenho a gravação. Olha, João, eu tenho que me defender. esse programa está ficando polêmico. Todo dia tem uma discussão nesse programa, poxa. Na data que eu falei, abaixou. Você falou que ia aumentar. Não vem, João. Pega a gravação. Paga o churrasco. Pega a gravação. Você está devendo churrasco. Pega a gravação, Roberto. Mas só para complementar que eu não consegui falar. Não, eu fico feliz se a MSC puder fazer isso, Cruzeiro, fico muito feliz. Mas eu tô vendo uma dificuldade tão grande para colocar um carrinho de praia na Praia Grande e a gente tá discutindo... Se a gente vai colocar um navio... Eu não sei, tudo bem. Mas tem muita água para passar embaixo dessa ponte, João. O navio vai atracar. A gente tem que ser otimista. A gente vai conseguir movimentar a economia na nossa região. O Porto vai contribuir. Eu acho que a gente tem que olhar por esse lado. Eu torço muito. Eu quero ver quem vai agendar a viagem agora. Eu quero torcer muito amanhã pelo Porto. Futebol com Alex Frutuoso. Fala, Alex, boa noite. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição de hoje do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Amanhã tem a volta
do Campeonato Paulista, e nesta terça-feira um dia muito agitado na Vila Belmiro, tanto do lado de dentro do estádio quanto do lado de fora. Dentro do gramado da Vila e na arquibancada foram colocadas aí várias bandeiras, faixas das torcidas do clube, faixas de incentivo e também aqueles bonecos, né, que a diretoria comercializou. Cada associado, cada torcedor do Santos pagou para ter um boneco com o seu rosto estampado na arquibancada. O não sócio, por exemplo, pagou R$200 por um pacote de 10 partidas com estes bonecos aí, com este boneco na Vila Belmiro. Preparação final para o jogo contra o Santo André, 7h15 da noite, também com o gramado, com a iluminação, porém do lado de fora, torcidas organizadas colocaram faixas, só que de protesto contra o presidente José Carlos Pérez, por conta aí, em razão principalmente do atraso dos salários, que fez com que o Everson e o Eduardo Sacha deixassem o Santos, né? Um perigo muito grande que aconteça com outros atletas e a equipe fique ainda mais desfalcada para a sequência do Campeonato Paulista e principalmente para o início do Campeonato Brasileiro, que é bom sempre lembrar, rebaixa os piores colocados para a segunda divisão. Portanto, um dia de bastante movimentação na Vila Belmiro e o jogo amanhã, 7h15 da noite, com o Vladimir no gol, que vai ser a novidade, assim como o Caio Jorge no comando do ataque, ocupando a vaga que era do Eduardo Sacha. Tá certo, Roberto? Estes os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente pro ouvinte da Santa Cecília FM. Grande Alex Frutuoso, amanhã está de volta o Campeonato Paulista. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar. Ai, como falam esses meninos. Tchau, Maxwell Rodrigues. Obrigado pela sua participação. Bom programa hoje, hein? Obrigado, Roberto. Já Sempre tô bom. sentindo o gosto Sempre da tá aqui. carne. Vou reivindicar, o doutor Marcelo tá ouvindo aqui, 2 horas Sim. de programa, né, pô? Tem que ser 2 horas de programa, do jeito que o João fala, do jeito que eu falo, tem que ser 2 horas de programa pra gente. O Alexandre também, um abraço, bem. bom estar aqui. João Vilela, sempre um prazer. Obrigado, Roberto, obrigado, Elaine, Marcos, Alexandre, um prazer estar com vocês aqui. Alexandre Cunha, parabéns, boa sorte, boa campanha. Espero que tudo dê certo para você. Muito obrigado, Roberto, a todos os amigos da bancada aqui, a todos que nos ouviram. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que convidado, estarei aqui. Muito bom. Obrigado. Para você, ouvinte da Santa Cecília FM, do CDL no ar, uma ótima noite de terça-feira. Eu espero que você fique bem. Amanhã a gente está de volta a partir das 6 da tarde. Vem aí a Voz do Brasil e, na sequência, a programação do Rick Santos e a apresentação da Bárbara e Tomás em 107,7. Tchau, gente. Você ouviu? CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes